E aí, será que você entende poker? Vamos lá? Situação de jogo. Blind 100-200, você no botão aumenta para 500. O Big Blind completa. Flop vem As de ouro, 8 de copas e 10 de paus. O Big dá check. O que você faz? Vou te dar 5 segundos para você pensar qual atitude você teria agora. E aí, pensou? Se você se betaria 500 fichas, meio pote nesse flop, me desculpe, você não entende o jogo. Se você se betaria 1.200, uma aposta mais forte nesse flop, você não entende o jogo. Se você se betaria para proteger o seu rei, você não entende o jogo. E se você daria um check para ver se o vilão tinha wise, o seu check está errado. Você não entende o jogo. E eu vou te provar agora o porquê. Olá, meu nome é Ed, faço parte do projeto Profissão Poker. E nos próximos minutos eu vou compartilhar com você algumas técnicas de como um profissional de poker entende e joga o poker de forma lucrativa e principalmente consistente. Saiba que esse é o motivo de tantas pessoas ganharem dinheiro com o poker hoje. Já te adianto, vou te passar informações que poucos revelam em seus vídeos grátis ou em qualquer rede social. Diferente daquilo que você já está cansado de ouvir por aí. O que vou te contar aqui é algo novo, fundamental e pouco falado. Te garanto que você nunca ouviu isso antes. A cada dia, mais e mais pessoas aprendem e veem no poker uma oportunidade de mudar seu estilo de vida. Mas por que só alguns ganham? Por que é tão difícil ser um vencedor? Simples, porque não pensamos direito o poker e jogamos errado. Isso mesmo, errado. E sabe por que eu te digo isso? Porque aconteceu comigo também. Para ficar mais claro, dá uma olhada nesse trecho do vídeo gravado pelo campeão mundial da WSOP no ano de 2015, Thiago Decano. 95% dos jogadores não entendem o jogo, tá? Eles não entendem o jogo na sua essência e, cara, sabe por que isso acontece? Vou compartilhar um segredo com você, tá? O seu cérebro, ele te engana, é isso mesmo. Quando você ganha um pote, você nem para pensar que pode ter jogado errado, tá? E muitas vezes você jogou errado, tá? Seu cérebro associa a vitória com jogar certo e é por isso que você continua jogando errado, né? Esse é um dos motivos. Isso mesmo, 95% dos jogadores não entendem o jogo e é por isso que não alcançam os resultados que gostariam. Agora, já que você acabou encontrando essa apresentação hoje, eu quero te dizer qual é o meu objetivo com esse vídeo. Te ensinar a pensar o poker corretamente, igual os jogadores lucrativos. Vou compartilhar o que você precisa mudar no seu jogo para começar a ser lucrativo no poker. Para começar, vou te mostrar o que eu considero o mais importante, antes de qualquer coisa que você já possa conhecer. Eu estou falando da dinâmica e raciocínio lógico envolvidos para se jogar o poker. Hoje, os jogadores vencedores já conhecem esses princípios, porém, eles só foram adquiridos após anos e anos estudando e jogando o poker. Você já deve estar acostumado a ver vídeos com uma série de dicas sobre como melhorar seu jogo, X dicas para isso, como jogar cada fase de um torneio, como jogar com mãos prêmios, que deve evitar jogar muitas mãos, como fazer um bom controle de bankroll. Nada disso você vai encontrar nessa apresentação. Vou te contar o que vai fazer a diferença mesmo no seu jogo. Mais do que isso, eu vou te mostrar na prática as técnicas de sucesso nas mesas de poker, através de um método comprovado que eu sigo e que você pode seguir para jogar poker e começar a ser lucrativo. Sem exageros, esse pode ser o motivo pelo qual você ainda não está sendo lucrativo como você gostaria. Então, fica comigo pelos próximos minutos que eu tenho certeza que você vai se surpreender. Mas agora, antes de eu mergulhar direto nesse modelo, para você entender como eu descobri isso, eu quero te contar uma pequena história. Em dezembro de 2010, conheci o poker através de uns amigos durante uma festa de faculdade. Naquela época, eu ainda era da turma do truco, e quando falassem de baralho, era o que me vinha na cabeça. Porém, naquele dia, eu notei que a proposta de jogo era outra. O poker. No entanto, algo me chamou muita atenção quando eu vi o pessoal jogando. Eu fiquei muito curioso, até pela forma que eles se comportavam. Sabe, não tinha aquela gritaria, aquele monte de palavrão, como eu já estava acostumado no truco. Pelo contrário, o pessoal se comportava diferente, era notável que a pegada era outra. Naquele mesmo dia, ao chegar em casa,
Mesmo após algumas cervejas, eu corri para o computador para pesquisar sobre como funcionava o jogo de pôquer. Sério, eu fiquei acho que umas 5 horas só pesquisando fóruns, vídeos, até aprender a jogar o pôquer. Uma semana depois, eu já estava me perguntando como que eu havia ficado tanto tempo sem saber que o pôquer sequer existia. Descobri que o pôquer era considerado o esporte da mente, assim como o xadrez e a dama. Sério, isso me brilhou os olhos. Eu vi ali uma oportunidade, principalmente quando eu descobri que muitas pessoas estavam vivendo dos ganhos do pôquer e outros ainda ganhando fortunas mundo afora. Comecei jogando alguns torneios baratinhos e ganhando alguns torneios online. Não era nada muito expressivo, no entanto, já era um ganho. Naquela época, eu trabalhava meio período em um emprego que eu não gostava muito. Então, comecei a ver no pôquer uma opção para mudar o meu estilo de vida. Foi aí então que tudo mudou. De repente, parece que uma nuvem parou sobre minha cabeça e aquilo que parecia céu virou um verdadeiro inferno. Foi como se a minha vez de ganhar tivesse acabado. Eu continuava a jogar exatamente como quando eu comecei, mas por algum motivo eu já não ganhava mais. Tudo começou a dar errado, as cartas já não batiam, sempre virava aquela carta que favorecia o adversário, sempre eu era eliminado nas retas finais. Pensei, não é possível, né? O que estava acontecendo? Eu estava tão bem e agora parece que estava tudo contra mim. Porém, como eu sou devoto daquela ideia de que tudo é válido em nome de um grande objetivo, comecei a me dedicar mais. A cada hora extra do meu dia, eu estudava mais e mais sobre o pôquer. Segui em frente batalhando, mas sabe, parecia que nunca era suficiente o que eu estudava. Até que eu comecei a ver uma luz no fim do túnel e descobri algumas verdades sobre o jogo de pôquer. Eu descobri que o pôquer era muito mais que regras e ficar montando combinação de mãos. Era um jogo muito mais complexo e composto por muitas outras coisas que, sinceramente, eu não dava a devida importância. Aí sim, tudo fez sentido. Existe sim algo a mais no pôquer que ninguém conta por aí. Até porque é esse algo a mais que está fazendo a diferença para aqueles que estão ganhando dinheiro de verdade e vivendo do pôquer. Fui então em busca desses conhecimentos mais específicos que no mercado eram conhecidos como coaching de pôquer. Eu estava muito determinado a fazer dar certo. Eu acreditava que se o problema era conhecimento, eu ia correr atrás. Investi uma boa grana nesse processo. Fiz 3 coachings com profissionais renomados do pôquer, o Thiago Decano, o André Acari e o Caio Pessano. E sou sincero em te dizer, aí sim eu entendi realmente a verdade sobre o jogo de pôquer. Agora sim, tudo fazia sentido mesmo. Pôquer é um jogo de habilidade. E sim, dá para virar profissional. E sim, dá para ganhar dinheiro. Porém, não era tão simples como eu pensava. Primeiro, no pôquer você precisa dos conhecimentos certos para você começar a sua jornada rumo à lucratividade. Segundo, com esses conhecimentos, você passa a entender por que você ganha e por que você perdeu nas mesas de pôquer. Terceiro, só jogando é muito, mas muito mais difícil de evoluir, pois nós temos dificuldade de identificar os nossos pontos cegos no nosso jogo. Agora, para encurtar essa história, ao longo dos primeiros meses, à medida que eu começava a aplicar mais os métodos que funcionavam e menos os que falhavam, aí sim eu estava ganhando dinheiro no pôquer e sendo lucrativo. Não vou negar, foi o conhecimento que tive nos coachings que fizeram toda a diferença. E sem eles, eu patinaria muito, mas muito mesmo, para evoluir no pôquer sozinho. Tive várias derrotas e várias vitórias durante esse período, mas o melhor de tudo, eu aprendi a interpretar a dinâmica do jogo na sua essência. Aprendi que para ser um ganhador no pôquer, você precisa pensar muito além das regras. Aquilo que jogando por conta só se aprende depois de perder por muito tempo. Agora, por que eu estou contando isso para você? Bom, além de fazer questão que você saiba que eu realmente achava que sabia jogar pôquer e precisei passar por um processo de reaprendê-lo para começar a ganhar, acredite quando eu te digo, você precisa reaprender também se quiser ser um ganhador. E se eu conseguir, você também consegue. Agora, será que talvez nem todos consigam aplicar esses conhecimentos igual um jogador de pôquer profissional? Afinal, você provavelmente já sabe que ser lucrativo e gerar renda extra jogando pôquer não é a coisa mais fácil do mundo, certo? Na verdade,
pode ser até bem difícil. Porém, ainda que para ser um vencedor e viver do poker requeira uma dedicação, a essência desse processo em si pode ser até simples, desde que você comece a jogar a dinâmica do poker. Bom, conforme prometido, vamos contra essa complexidade toda e atuar em nome de um grande objetivo: você reaprender a jogar o poker. Agora eu te digo, não acho que o que você está prestes a conhecer nesse vídeo é uma pílula mágica que resolve tudo para você assim que você sentar para jogar uma partida de poker. Não, porém é a essência para você estar um passo à frente da maioria dos jogadores. Tendo isso em mente, eu quero apresentar para você o que eu chamo de a dinâmica do poker. Esse que é um modelo testado e comprovado que visa quebrar o paradigma de complexidade por aí no poker, mostrando para você qual o caminho para você ser vencedor e lucrativo, independente se você está tentando ganhar seus primeiros torneios ou acelerar os seus resultados. Tudo o que você precisa é aperfeiçoar esses 5 componentes: estratégia, pessoas, stack, informação e mindset. A partir do momento que você entende e aplica esses componentes, você passa a jogar o poker em outro nível, diferente da maioria dos jogadores. E é assim que você tem um conhecimento que transforma a sua maneira de jogar poker, tornando você um jogador lucrativo. E sabe por que eu afirmo isso? Porque esses princípios, eles são comuns em mais de 90% dos jogadores lucrativos e profissionais. 5 componentes que separam a elite, que sabe o que está fazendo nas mesas e sendo lucrativos, dos que estão jogando poker aleatoriamente, pensando apenas em regras e tentando acertar combinações, acertar flop. Onde eu quero chegar com isso? Se eles fazem e dá certo, você tem que fazer também e ponto. E é isso que eu vou compartilhar com você agora. Bom, falando num dos componentes, a estratégia, preciso que você saiba: valor e blefe é de longe o mais importante e quero que você preste muita atenção e nunca mais esqueça. No poker, você só aposta por 2 motivos: ou é por valor ou é por blefe. E ponto. Grave esses conceitos. A partir de hoje, eles são a chave para a primeira mudança no seu jogo da água para o vinho. Lembra do desafio que eu fiz no começo do vídeo? Eu vou te mostrar agora como pensar uma mão de poker. Eu gosto desse exemplo, pois ele desmistifica a ideia de que cartas altas, nesse caso um rei-rei, resolve tudo e é fácil jogar. Fácil, mas será que estamos jogando certo? Como eu disse, precisamos reaprender a pensar o poker. Esse é o caminho. Vamos lá? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente: se você está fazendo uma aposta, você quer ou call ou fold. Uma vez que você quer que o seu adversário defold, você está fazendo uma aposta por blefe. Qual é o princípio do blefe? Fazer uma mão melhor do que a minha foldar. Quais mãos nesse bordo é melhor do que o seu rei-rei? As principais são: qual que é Ás e X? Se ele tiver um par de 10, ele está trincado. Se ele tem um par de 8, ele também está trincado. Se ele tem um 10 e 8, ele tem 2 pares. Seja sincero, essas mãos foldam? Não foldam. Quando eu faço esse tipo de c-bet e o meu adversário folda, o que ele foldou? Mãos que eu estou ganhando. Logo, eu chego à conclusão que eu não consigo apostar por blefe nesse bordo. Então agora a gente vai fazer outra pergunta. Então, se eu não posso apostar para ele foldar, eu posso apostar porque eu quero que ele pague. Quando você aposta e quer que ele pague, você está fazendo uma aposta por valor. Quais mãos me pagam que eu estou perdendo? Nesse bordo, 15 mãos as mais óbvias que estão me ganhando, né? Então, se eu apostar, essas mãos eu estou perdendo. E quais mãos que me pagam se eu apostar que eu estou ganhando? Eu diria que são essas 7 mãos onde, se eu apostar 500 e ele me pagar, eu posso afirmar que eu estou ganhando dele. Ou seja, considerando que se eu apostar eu tomo muito mais call perdendo, então eu não consigo apostar por valor nessa mão. Sempre que você se questiona com relação a esses 2 motivos de aposta, você chega a uma conclusão. Por isso, check é a melhor opção, pois não é possível apostar nem por valor e nem por blefe. Já tinha se questionado assim? O pensamento por trás de uma aposta. Já pensou quantas vezes você ganhou um pote, porém você estava jogando errado? Quantas vezes você já apostou sem você saber o que você realmente queria? Sério, pensar assim antes de fazer uma aposta é um exemplo de como jogar o poker
corretamente. Consegue imaginar de que forma isso transformaria os seus resultados no poker? Faria diferença? Seria esse um dos motivos de você travar em certa altura de torneios e não conseguir chegar nas retas finais? Jogadores lucrativos jogam dessa forma, utilizam esse método, pensam desse jeito. Talvez isso justifica os bons resultados que eles sempre têm. Afinal, quanto mais longe você chega em um torneio de poker, mais você vai encontrar os que conhecem e aplicam esses métodos. Faz sentido? Pensa um pouco. Agora, 90% das pessoas falham no poker por terem um ou três problemas possíveis. Primeiro, jogam errado, ganham o pote e acham que jogaram certo. Nem param para pensar que poderiam ter jogado diferente a mão. Segundo, não entendem de verdade a dinâmica para se jogar o poker e ficam buscando acertar combinações de mãos. E terceiro, não têm paciência de identificar as vantagens competitivas que tem sobre seu oponente e usar isso contra ele. Quer evoluir no poker? Não jogue para acertar combinações, comece a jogar a dinâmica que existe nele. Minha proposta com esse vídeo é que você saiba o que você está fazendo na mesa e principalmente comece a jogar certo, independente do resultado final. Jogar assim se reflete a longo prazo, não tem erro, e você começa a fazer parte dos 5% que entendem o jogo e são lucrativos. Afinal, uma vez que você para de confundir ganhar com jogar certo e perder com jogar errado, até os tilt vão embora. É verdade, sabe por quê? Porque muitas vezes você está jogando certo e só perdeu por causa da variância que está presente no jogo de poker. Mas como você não entende o jogo, você fica buscando uma saída para aquela jogada que perdeu, uma forma de jogar que pudesse fazer você escapar daquela situação. Hoje, a maioria dos jogadores não sabe separar o que é normal de jogo da verdadeira jogada errada e por isso não entendem o jogo e facilmente se frustram e ficam chateados com bad beat. Entender essa dinâmica do jogo é fundamental. E é isso que realmente vai transformar o seu jogo, essa mudança de chave na sua mentalidade. Agora um aviso, se você é daqueles que querem ganhar dinheiro jogando poker, esperando um ás-ás, um rei-rei, um ás-rei, as chamadas mãos prêmios, para se envolver em uma mão, ou não consegue nunca largar aquele ás-ás, aquele rei-rei, aquela dama-dama, os top pairs, me desculpe, mas eu peço educadamente, caia fora desse vídeo agora. A proposta aqui é sermos jogadores diferentes, ser entendedores do jogo. Ainda aí? Então seguimos. Falando em dinâmica do poker, tenho ainda outro grande fato que pode chocar você, sobre o componente informação. Em se tratando de jogar certo e entender o jogo e tudo que envolve o poker, olha só, as cartas na sua mão às vezes pouco importam. Chocado? E sabe por quê? Os profissionais, eles procuram avaliar os seus adversários e como eles entendem o jogo. Isso é tudo que ele precisa para mudar o rumo da sua jogada. E jogar, muitas vezes, não com as cartas dele, mas sim com as suas. Este é outro ponto que gera sucesso e fracasso no poker, pois terá horas que a sua carta tem que ser o seu plano B, uma vez que você pode representar algo enquanto está jogando. Não está convencido ainda? Então dá uma olhada nesse trecho do vídeo gravado pelo Alexandre Gomes, também campeão mundial da WSOP no ano de 2008. Todos os erros vêm de uma coisa só, o de não raciocinar antes de fazer a jogada. Para você ser um bom jogador de pôquer, precisa sempre pensar em duas coisas: o que você quer com as suas ações e o que você quer que os seus adversários pensem de você. Se você tem dificuldade de ganhar no pôquer, acredite, o problema não são as cartas, você que está jogando mal. Essa foi a nossa dica de hoje. Até uma próxima. E lembre-se sempre, o pôquer é um jogo de estratégia e muita habilidade. Já tinha pensado em jogar assim? Lembra dos componentes? Estratégia. Bom, mas vamos além. De acordo com uma pesquisa feita sobre poker recentemente, foi constatado que nada menos que 75% dos potes ganhos, as cartas em si, na maioria das vezes, não foram nem mostradas. Quer um exemplo melhor do que poker é um jogo de habilidade? Ficou claro? Poker é um jogo de informação. Informação incompleta, eu até diria, onde você busca sempre tomar decisões e, de preferência, as mais lucrativas. Essa nada mais é que uma outra estratégia que
que os jogadores lucrativos utilizam nas mesas. Concorda comigo? Que não importa em nada o tão poderoso seja o seu par de ás ou seu par de rei, se quando você fizer uma aposta o oponente der fold, certo? Dentro da dinâmica do poker, você precisa entender que existem 3 formas de se ganhar uma mão. Acho que você conhece apenas uma, no máximo 2. Vamos lá? Primeiro, com valor. Se você tiver uma sequência e o oponente tiver uma trinca, você tem mais valor que ele. Segundo, fazendo o seu adversário foldar. E a última, que só os profissionais e os mais lucrativos usam, é a terceira, quando você começa a incentivar o seu oponente a tentar te blefar. Os jogadores lucrativos são craques em representar fraqueza quando eles têm força e força quando eles não têm nada, para induzir você ao erro. Lembra do vídeo do Alexandre Gomes? O que você quer que pensem de você? Isso é jogar corretamente. Essa dinâmica tem que ser colocada em prática. Esse é o caminho. É assim que se joga poker de verdade. Então, a partir de hoje, foque suas forças nisso. Numa perspectiva de gerar lucratividade e bons resultados, o mais importante do que o que você tem é o que você representa quando você está jogando poker. Resumindo, não jogue só as cartas. Comece a jogar os seus oponentes. Agora, obviamente que ter cartas boas ajuda muito e é algo importante, mas matematicamente falando, na maioria das vezes você não receberá cartas boas. Mas fique tranquilo, é assim para todo mundo. Por isso, a ideia não é aprender como jogar melhor um par de dama, um par de rei, um par de ás. Poker, ele é relativo, ele não é absoluto. Não tem uma resposta 100% certa. Existem alguns caminhos e você decide qual é o mais lucrativo a seguir. Faz algum sentido? Pensa um pouco. Agora, como dito no começo, você precisa aprender a pensar o jogo considerando a dinâmica do poker em cada mão, lembra? Essa é de longe a coisa mais importante que você precisa mudar no seu jogo para começar a ter resultados diferentes. Acredite, jogadores inexperientes não aplicam esses conceitos no seu jogo, o que por si só limita muito os seus resultados. Entender o que você está fazendo é regra a partir de hoje. Beleza? Então seguimos. Agora, veja por quê? Se você não entender o jogo, você terá poucas chances de sucesso no poker. Você será um jogador qualquer de poker, sem vantagens competitivas sobre os outros, e daí vai entrar para o grupo dos que botam a culpa no baralho, na sorte, que fica culpando os sites, dizendo que favorecem quem tem mais ficha, nos dealers. Resumindo, sempre arrumando desculpas para justificar a sua falta de raciocínio correto. Você já deve ter visto gente assim, tem demais por aí. Adote uma nova postura. Você tem que ser o cara temido na mesa. As pessoas têm que ficar desconfortável em jogar contra você. E sabe por quê? Porque você sabe o que você está fazendo. Você entende o jogo. Você está um nível acima. Isso é mindset. Viu como os 5 componentes estão sempre presentes? Não está convencido ainda da importância de entender o jogo na sua essência? Então, presta atenção nesse vídeo do André Akari, campeão mundial da WSOP no ano de 2011. Então, paciência e autoanálise tem que ser muito forte, assim, para você saber se aquilo que você está fazendo é realmente o certo ou não, ou pelo menos é mais próximo do ser certo para ser lucrativo no médio e longo prazo ou não. Eu acho que a grande maioria das pessoas que jogam poker e tentam ser profissionais e não conseguem, é porque elas se enganam. Então elas tentam jogar a responsabilidade para o baralho, que é o fator randômico do jogo, e ignorando o seu conhecimento técnico de fato e a sua análise se aquelas jogadas foram as melhores possíveis ou se existem outras pessoas que fariam jogadas muito mais lucrativas que faria com que o jogo dele, o resultado dele no médio e longo prazo mudasse. Viu? Esse é o caminho, é esse que é o segredo. Busque conhecimentos, foque em fazer a melhor jogada, independente do resultado da mão. Resumindo, vimos que não é ao acaso que alguns ganham e outros não no poker. E que é assustadoramente simples estar um passo à frente de 95% dos jogadores. Quando compreendemos a dinâmica do poker e entendemos o jogo e paramos de jogar poker só tentando acertar combinações de mãos. A partir de hoje, comece a jogar poker considerando tudo isso que eu te falei. E mais um alerta, mais importante do que aprender é aplicar essas técnicas como um fator X para você sentir de verdade a mudança nos seus resultados. Gostou? Fez algum sentido para você? Espero muito que sim. E acredite, esse é o caminho. É assim que você alcança resultados diferentes. Essa é uma parte do meu conhecimento após vários anos estudando e investindo, errando e acertando no poker, que me ajudaram a criar esse método de jogar, considerando os 5 componentes. E confesso, ele mudou muito minha forma de
pensar o poker. E é por isso que eu decidi criar esse projeto, para ajudar os outros também a reprogramar a sua mente e parar de pensar apenas o ABC do poker. Para aqueles que estão começando agora, possam ter um ponto de partida certo na sua jornada no poker. Beleza? Bom, então agora é com você. Esses foram os meus ensinamentos. Espero que você considere de verdade eles na sua jornada no poker, para não cometer os erros que eu cometi. Eu sou grato por ter conhecido logo no começo da minha jornada pessoas que me fizeram mudar a minha forma de jogar o poker. Com certeza fez toda a diferença, acredite. E como essa diferença para mim foi tão positiva, eu me sinto no dever de ensinar isso para o máximo de pessoas que veem no poker uma oportunidade de mudança, de mudar o seu dia a dia, seja jogando de forma recreativa ou aquelas que sonham em viver do poker profissionalmente. Sendo assim, após todo esse conteúdo, você tem 3 opções. Primeiro, não faz nada. Ignora tudo que você viu agora e continua jogando poker aleatório, sem estratégia e sem vantagem competitiva. Porém, você vai continuar errando, achando que está jogando certo e vai continuar tendo os mesmos resultados. Ou segundo, pega tudo que eu te ensinei agora e aplica sozinho. Mergulha de cabeça na internet, busca tudo, mas tudo mesmo a respeito desses componentes que eu te falei para você mudar o seu jogo e começar a ser lucrativo. Porém, você corre o risco de errar, pois às vezes o excesso de informação desorganizada ele vai muito mais te confundir do que te ajudar. Ou terceiro, caso você queira um atalho para essa mudança sobre como jogar o verdadeiro poker, eu tenho um convite para você. Eu criei um material em formato de vídeo aula online. Com esse método, a dinâmica do poker detalhado. São 10 módulos com as principais estratégias para você evoluir no poker. Esse treinamento consiste em aprender a pensar o poker, a identificar e aplicar os componentes do método de forma estratégica. Esse material é único no mercado. Ele é focado sobre entender a dinâmica do poker. Neles também estão todas as estratégias que eu aprendi com os meus mentores, nos coachings que eu fiz. Eu tenho o dever de repassá-las em prol desse esporte que cresce tanto em nosso país. Você deve estar se perguntando, mas quanto custa um material desse? Bom, se você já procurou algum coach, alguma escola online, sabe que cursos similares no mercado custam em torno de R$1.000 até R$3.000. Isso quando não é com os principais nomes do poker. Resolvi criar esse material para ajudar quem realmente quer buscar conhecimento e evoluir de verdade no poker. No entanto, acho inacessível os valores ofertados pelo mercado hoje. Eu mesmo lembro que gastei mais de R$8.000 em 3 coachings lá no passado. Mas como investir num valor tão alto não é tão fácil para todos, principalmente nos dias de hoje, precisamos de algumas saídas, opções mais acessíveis. Por isso, eu empacotei todo esse conhecimento e desenvolvi esse material para ajudar você a evoluir no poker e começar a ser lucrativo. E com certeza você não vai pagar R$3.000. Na verdade, nem metade disso. Sério, e nem metade disso. Se você decidir investir no curso A Dinâmica do Poker, você vai pagar R$497. Confesso, é um valor justo pelo tempo que dispus para elaborá-lo. E garanto que será a chave para você melhorar o seu jogo. No entanto, sei que você está comprometido, porque você assistiu a aula até aqui. Por isso, tenho uma ótima notícia para você. Eu consegui, junto ao projeto, um valor promocional para os 100 primeiros alunos que investirem nesse curso. Se você investir hoje nesse treinamento, ele te custará somente R$297 e você ainda pode parcelar ele até 5 vezes de R$63,91 se preferir. Já fui bastante criticado pelo valor desse conteúdo, uma vez que eu compartilho tudo, mas tudo mesmo que realmente faz a diferença no jogo de poker, incluindo as técnicas que eu aprendi lá nos coachings caríssimos que eu fiz. Porém, eu acho justo que todos tenham acesso a conhecimento e informações a um preço mais acessível. Sou muito contra a esses valores de R$1.000, R$2.000, R$4.000 por um coach. Pois pensa comigo, para quem está começando a jogar agora e ainda não é lucrativo, temos que ser realista, é inviável, mas é uma pena que poucos pensam assim. Como eu disse, a minha ideia é ajudar o máximo de pessoas. Por isso que eu estou ensinando tudo que aprendi. Outra coisa, quanto vale o conhecimento que vai transformar a sua forma de jogar? Lembra do vídeo do Thiago Decano? 95% dos jogadores não entendem o jogo, tá? Eles não entendem o jogo na sua essência e, cara, sabe por que isso acontece? Vou compartilhar um segredo com você, tá? O seu cérebro, ele te engana, é isso mesmo. Quando você ganha um pote, você nem para pensar que pode ter jogado errado, tá? E muitas vezes você jogou errado, tá? Seu cérebro associa a vitória com jogar certo e é por isso que você continua jogando errado, né? Esse é um dos motivos. Seja sincero, quanto você já perdeu por não ter o conhecimento certo, por não entender o jogo direito? E mais uma coisa, como eu confio muito na qualidade do material que eu estou te oferecendo, se você decidir investir hoje
Nesse curso, eu vou te dar a minha garantia incondicional de 30 dias. Caso você não goste desse conteúdo ou por algum motivo o conhecimento não te ajudou a melhorar o seu jogo, é só você me mandar um e-mail que eu te devolvo todo o seu investimento. Afinal, se não fez diferença para você, é o mínimo que eu posso fazer para recompensar você pelo seu tempo perdido. E continuamos sendo amigos. Ou seja, é risco zero. Tá na dúvida? Compra. Se não for o que você estava esperando, é só você pedir o reembolso. Bora evoluir? Se você joga poker e não está tendo os resultados desejados, talvez seja isso que esteja faltando. Ou até, se você pensa em se profissionalizar no futuro, ou no mínimo, ser lucrativo, né? Parar de perder, esse treinamento é para você. Eu vou ajudá-lo a encurtar o caminho das pedras, em busca dos resultados que eu sei que você está cansado de ver nos outros. Ah, e mais uma coisa. Eu não sei por quanto tempo eu vou deixar esse material disponível por esse preço. Então, aproveita e clica agora no botão abaixo para não perder essa oportunidade única com risco zero de adquirir conhecimento de qualidade. Como na frase de Paul Brand, não é a vontade de vencer que importa. Isso todo mundo tem. O que importa é a vontade de se preparar para vencer. Com certeza faz sentido. E o primeiro passo é buscar conhecimento, é entender o jogo. Sendo assim, eu te ofereço essa oportunidade de investir em um treinamento que vai mudar a sua forma de pensar o poker. Abaixo tem um botão. Você pode confirmar a sua participação no treinamento. Ao clicar, você será direcionado a uma página de pagamentos seguros do Hotmart, que é a maior plataforma de cursos online do país. Logo após a confirmação do seu pagamento, você receberá um e-mail com seu login e senha para você ter acesso a uma área de membros com todo esse conteúdo. E te garanto, você vai encurtar o processo de evolução e economizar tempo e principalmente dinheiro. Sabe por quê? Porque você vai parar de jogar aquele poker aleatório e sem estratégia. Então, se você quer mesmo aprender os segredos de como ser lucrativo no poker e a partir de hoje entender o jogo diferente de 95% dos jogadores, começar a ganhar no poker, clica no botão abaixo, faça parte de um grupo seleto de jogadores e tenha acesso a todo esse material. Nos vemos do outro lado.